Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, né? Vamos estudar o tópico 4 da nossa lição, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Estou feliz aqui por mais um dia de vida, né? Nós devemos ser gratos a Deus por estarmos vivos. Quantas pessoas deitaram e não acordaram, não é mesmo? Então se cumpriu aquele verso, né, do Salmo 4. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, não é mesmo? Vamos lá então? Tópico 4, o tema dele é justificados pela fé. 4a. A que conclusão Paulo chega depois de explicar nossa justificação diante de Deus? Paulo chegou à conclusão que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Isso está escrito em Romanos 3, 28. Então ele chegou a essa conclusão, que a lei ela não nos justifica, mas a fé nos méritos daquele que pôde guardar a lei, né, perfeitamente. E ainda em Gálatas 2,16 diz: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, por mais que nós tentemos guardar a lei, fazer tudo direitinho, essa não tem poder de nos justificar. Mas a nota diz assim: os preceitos da lei nos iluminam, mas não pode justificar nenhum ser humano. Por natureza, nossa inscrição é pesado e achado em falta. Mas Cristo, que é o nosso mediador, ao aceitá-lo como Salvador, podemos solicitar a promessa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, meus queridos, é através da obediência de Cristo, da fé nos méritos de Jesus, que nós somos justificados diante do Pai, diante de Deus. Pelas nossas obras, nós não vamos conseguir mérito nenhum para nos salvar ou para nos justificar, porque nós somos pecadores, né? E tudo que nós fazemos, como eu já disse ontem, é poluído pelo pecado. 4b. O que acontece com os que são justificados pela fé? Nossa, né? O que acontece? O que são os que são justificados pela fé? O amor de Deus é derramado em nossos corações. Isso mesmo. Quando nós cremos nos méritos de Cristo para nos perdoar os pecados, o amor de Deus, através do Espírito Santo, é derramado em nossos corações. Diz aqui que a glória de Cristo é demonstrada na lei, que é uma transcrição de seu caráter. E a eficácia transformadora de Jesus é sentido na alma, até que os homens sejam o quê? Transformados semelhante a Ele. Lindo, né? E diz ainda: a lei e o evangelho estão em perfeita harmonia. Um apoia o outro. Em toda sua majestade, a lei confronta a consciência. Quer dizer, a lei é para nos advertir, nos falar: presta atenção no que você está fazendo. Fazendo com que o pecador sinta a necessidade de Cristo como a propiciação pelo seu pecado. Então a lei nos aponta o pecado e ela não pode nos livrar da sentença que é pesada e achada em falta, mas se nós olharmos, volvermos o nosso olhar para Jesus, que está à direita do Pai intercedendo por nós, então Ele vai nos perdoar, nos justificar. Diz aqui: a percepção do pecado, estimulada pela lei, leva o errante ao Salvador. Em sua necessidade, o homem pode apresentar os poderosos argumentos fornecidos pela cruz do Calvário. Ele pode solicitar a justiça de Cristo, que é comunicada a todo pecador arrependido. Então, meus queridos, é isso. O que acontece com os que são justificados pela fé? O amor de Deus é derramado em nossos corações pela obra do Espírito Santo. E agora nós vemos a nossa condição pecaminosa e volvemos o olhar para quem? Para Jesus, que é o nosso mediador perante o Pai. 4c. Por qual tipo de fé o pecador é justificado? Aqui diz que porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então, que tipo de fé? Aquela fé que opera por amor. Busquemos aquela fé que atua por amor e purifica a alma, para que possamos representar o caráter de Cristo ao mundo.
Porque muitas vezes as pessoas, nós, seres humanos, ficamos tão preocupados em praticar as obras, né? Em guardar a lei, tudo certinho, andar tudo certinho, que nós nos perdemos. E aí o amor de Deus, ele não é transmitido através das nossas atitudes. Às vezes nós nos tornamos tão preocupados em executar a lei, em praticar a obediência da lei, que nós perdemos de vista o amor de Cristo, a essência do amor de Cristo. Porque quando nós vamos pregar o evangelho para uma alma, nós não podemos mostrar a lei primeiramente. Primeiro nós temos que mostrar quem? O Salvador, o Jesus. A gente tem que mostrar Jesus, falar sobre o amor de Jesus, falar sobre o que ele fez por nós, para depois nós apresentarmos a lei, que vai mostrar para a pessoa a condição em que ela se encontra, para que o coração dela, movido pelo Espírito Santo, possa voltar-se para aquele Salvador que nós pregamos no começo para ela, que morreu na cruz do Calvário, que nos remiu dos nossos pecados. Mas que pecados? Porque tem pessoas que praticam coisas que elas acham que não é pecado. Então, meus queridos, nós precisamos praticar o amor, a fé que tem amor, porque se essa fé não tiver amor, não vai valer de nada. Paulo diz, né, que o amor, se ele não tiver assim o cumprimento dos frutos do Espírito, ele não é amor. Ele vai ser como uma coisa fria. Bom, não vai ser nada. Esse amor não vai valer de nada, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter uma fé que atua por amor e não por interesse, né, de querer se parecer ou de se demonstrar que é um cristão muito certo, muito, né, comedido e tal. Porque essa obra que surge em nossa vida tem que ser uma coisa espontânea, feita voluntariamente, por amor. É isso aí, esse é o recado de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos entender o que é ser justificado pela fé e para que nós pratiquemos a fé com amor e não somente ficar preocupados, né, com o guardar a lei, o praticar, né, as obras, mas que nós possamos fazer com que isso saia de nós espontaneamente e as pessoas possam ver que nós estamos falando de Jesus, que nós estamos semelhantes a Jesus. Essa que deve ser a nossa obra aqui nesse mundo. Amém? Até amanhã. Deus abençoe você.